querida, a paz de novo. Eu vou aproveitar que vocês estão de pé e vou ler a Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, que Lucas escreveu. Um texto bastante conhecido. Evangelho de Jesus Cristo, que Lucas escreveu, capítulo de número 15. É-me dado a incumbência de pensar com vocês sobre lidando com crises emocionais no ministério. Aí eu falei, eu nem vou falar nada disso, porque isso é uma coisa que a gente não tem, essas crises. Lucas capítulo 15, versículos 21 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Podeis tomar assento. Irmãos, é muito bom rever o pastor, deputado Ismael. Eu tenho uma comunhão à distância com Ismael, sempre me lembro com muita saudade e com muito carinho de tantas coisas que dele ouvi. E ele é meio onesíforo, assim. Sempre recreia a minha alma quando revê-lo. É muito bom mesmo, Deus sabe da alegria do meu coração. Fico muito feliz. Irmãos, eu vou tentar falar aqui, bem rapidinho, deste pedido que foi feito, entendendo ou lidando com crises emocionais no ministério. Eu lembro que no ano passado nós tivemos algo mais ou menos nesse sentido. Então eu quero mais ou menos que continuar pensando aquilo. Mas uma primeira coisa, para nós que estamos no ministério, e hoje pela manhã e ontem à noite, depois da sopa, eu me pus a rabiscar alguma coisa, porque eu tenho muita dificuldade de pensar no teclado, sabe? Eu ainda sou meio assim. E então eu rabisco tudo primeiro, depois que eu rabisco tudo, eu vou... Aí geralmente os meus textos terminam metade digitado e metade rabiscado. Mas vejam só, eu quando estava pensando, eu comecei a pensar no nosso ministério, na nossa vida, na nossa caminhadinha. E eu cheguei a um pensamento mais ou menos assim, para a gente entender o ambiente do ministério. É uma curiosidade que todo mundo tem, né? Principalmente quem quer entrar, fica naquele negócio, como será isso aí? Como que é o ministério? Tem aquela... se tu tem chamado, espera, que daí tu vai ver só.
É bom, neguinho. Pensa num negócio gostoso. É bom demais, assim. E claro, só tem coisa boa. Só tem coisa boa. Pastor, mas e por que está falando de crises aí? Falou porque ele não tinha uma palavra melhor para pôr, mas só tem coisa boa no ministério. E a gente aprende a conviver com isso, que eu vou te dizer uma coisa. Chega um ponto que a gente sente saudade. Ó, eu estou vendo meia dúzia de cabeça fazendo assim. Sente saudade, parece que a gente eu ia falar vicia, mas é uma palavra muito forte. Mas parece que a gente vicia. Fica um negócio que, se não me cortar na carne, não vale a pena. Mas não é porque a gente quer. É porque o que chamou, ele chamou, propôs, cercou nossos caminhos de espinho algumas vezes para ver se a gente tomava uma decisão. Veio nos colocando em algumas situações, usou pessoas, situações, circunstâncias. E um dia a gente, abre aspas, dá uma bobeira, fecha aspas, e diz: eis-me aqui. Nesse dia que tu diz, eis-me aqui, acabou para ti. É bom a gente ir pegando bem essas aí. Ai, Joel, ainda bem que você está falando bem abertamente assim, porque daí eu já não queria esse negócio mesmo, e agora que eu não vou querer mais mesmo. Aí eu tenho uma outra notícia mais legal para tu ainda. Não tem nada a ver contigo. Ele disse, não escolhestes vós a mim. Amém? Eu escolhi vocês. Eu sou criança, posso fazer nada. Ah, mas eu não sei falar porque eu sou pesado de língua. Fica gelo. Não tem. É mais ou menos assim, só diz que está pronto que a gente vai começar, porque quem chama é Ele, quem faz é Ele, quem garante os resultados é Ele, e quando acaba toda a peça, a glória é dele. E eu, Joel, espera, a eternidade tem bastante resposta, e nós teremos bastante delas lá. Aqui a gente vai cumprindo o projeto dele. Amém? Pensando neste ambiente, eu quero que você que está às portas, ou que já está dentro, que está convivendo com isso, você entenda um negócio. O ambiente do ministério, ele é um ambiente de mão dupla, de duas mãos. Ele é, diria os mais polidos, ele é dicotômico, ambivalente. Joel, como é pobre de vocabulário, diz assim, duas mãos, né? Por que, Joel? Eu estou só falando isso para você não entrar no ministério com aquele olhar equivocado, pensando que vai ser sempre aquele lugar de jardim perfumado, aquele lugar de, sabe? Não é assim. Você precisa saber que você vai encontrar algumas coisas pelo caminho. Amém? Saiba que lá tem joio e trigo. Quando você entra num ambiente de ministério, saiba que lá tem joio e trigo.
Não basta você saber que tem joio e trigo. Saiba que você tem que conviver com joio e trigo. Não basta conviver. Por mais que você discirna quem é o joio e quem é o trigo, não põe a mão para tirar. É ordem. Pesado, né? Tem joio, gente, que não, mas olha, não dá um pão francês. Tem. Nem tente fazer também, porque eu acho que mata, não entendo muito de joio. A verdade, gente, é que tem joio e trigo. Está junto. Senhor, vamos arrancar. Não arranca, não mexe. Deixa junto. Saiba que lá você vai ter amigos e inimigos. Não, Joel, é assim. Você vai ter amigos, muitos amigos. Amigos para tudo, sabe? Aqueles que vai dizer para você, estamos juntos e estamos juntos, esse você vai ter. Mas fique sabendo que você vai ter gente que de graça, sem você nunca ter apertado a mão dele, talvez seja por isso. Ou então por você ter apertado demais a mão dele, sei lá por quê, mas ele resolveu, não vou com a tua cara. Não vou com a tua cara. E a gente entra com aquele sentimento assim, poxa, todo mundo gosta de mim, eu sou um cara legal. A gente tem essa impressão. Eu sou um cara legal. Poxa, eu estava até orando por ele ontem. Incrível, incrível, como 3 horas da manhã eu perdi o sono e na minha mente veio fulano e eu levantei e fui orar por ele e no outro dia eu fui surpreso, ele me veio com uma. Fique sabendo de uma coisa. Assim como a gente tem Onesíforos, tem os Hermineu e Fileto também. Que Paulo não tinha um apelido melhor para ele. O Onesíforo, ele falou, aquele ali é ar-condicionado para mim, né? Ele disse, aquele me refresca a alma. Do Hermineu e Fileto, ele disse, são gangrena. Come igual câncer. Tudo junto e misturado assim, ó. Ah, pastor, mas só quando é igrejão assim, não. Jesus tinha uma de 12, e lá no meio tinha os peba lá. Um traiu, o outro negou, e o outro disse assim, será? A igreja de Jesus tinha 12. Saiba que no ambiente do ministério você terá santos e carnais. Santos e carnais. Você vai ter amigos de oração, parceiros de oração. Trabalhava na escola agrícola, eu tinha 2. O Antônio Mineiro, que era o segundo dirigente, e o Posidônio. Posidônio, esse homem tinha um nome interessante, baiano, mas a gente entrava 4 horas da manhã dentro daquela congregação e fechava a porta. E a gente saía meio-dia, nós 3. Aqueles homens seguravam assim, eu virava leão. Eu ia pregar na terça-feira, culto de ensino, e eu pregava naqueles cultos de ensino assim, e depois eu chegava em casa assim, pensava, Aí num ouvido Jesus falava assim, o Antônio. No outro assim, Posidônio. Porque os caras seguravam mesmo. Amigo. Na mesma igreja tinha um cidadão que eu vou me permitir não falar o nome dele aqui,
Na mesma igreja, um gaúcho, nada contra os gaúchos, hein? Pensa no tamanho do bigode do homem. E um dia eu estou em casa, tinha aquele apartamento assim, né? Tinha aquela janela, eu estou na janela, quando eu olho, quase eu falei o nome dele agora, vem ele entrando lá pela porta, e ele entrou, e não quis subir, e debaixo assim ele disse: paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, querido. Pastor, eu só vim aqui para dizer, o senhor está chegando. Eu estou aqui desde o tempo do pastor Wilson Camilo. Eu falei: nossa, faz tempo. Depois do Wilson Camilo passou fulano, depois de fulano passou ciclano, depois de Beltrano passou não sei quem lá, depois ele enumerou todos com nome e sobrenome, e até que chegou a mim e disse: agora veio o senhor. E eu fiquei olhando, e ele disse: só quero dizer que eu briguei com todos eles, e vou brigar com o senhor também. Antes de eu falar qualquer coisa, ele virou as costas e foi embora. Aí eu fiquei, meu Deus, todo dia eu acordava pensando: será que é hoje dia da briga? Tem santo, mas tem carnal, gente. Tem. Não pense que não tem. Tem gente que te ama de verdade, mas tem gente que te apunhala pelas costas. Já está falando do quê? De ir lá? Não, estou falando do ambiente do ministério, porque, não sei por quê. Aleluia. Tem gente que te ama de verdade. Ama que quando você vem de longe, eles olham para você e dizem assim: o que tem? Está tudo bem? Não, está tudo bem. Não me engana, pastor. Não tem esse tipo? Não me engana, pastor. Fala para mim o que está acontecendo. Não, está tudo bem. Eu vou falar com a Armanilde, então. Eu vou falar com a Armanilde. Se o senhor não vai falar para mim se está tudo bem, eu vou falar com a Armanilde. Porque sabe que aí a esposa vai falar: não, aconteceu isso e aquilo. Tem gente que te ama. Tem gente que pensa em você, sabe-se lá onde, e para orar pela sua vida. Tem gente que te liga. Estava ali agora, mensagem: pastor, ontem à noite nós fizemos isso e aquilo. Eu disse: meu Deus. Sabe, tem gente que se preocupa, tem cuidado de ti, mas tem gente que conta os teus dias, que conta com a sua derrota. Que arma, que te denigre, que quer saber o dia em que vai dizer: eu já esperava isso aí. Eu nunca me enganei com ele. Tem gente que te apoia pela frente e que zomba de ti nos comentários. Te apoia, estamos juntos, vem comigo, pode contar. Mas que zomba de ti nos comentários. Coitado, não vai. O grande problema é que a gente sabe disso. Porque se a gente ignorasse totalmente isso, o grande problema é que a gente sabe disso.
Nisso tudo, e também, tem gente que você nem imagina, tem gente que você não dá nada, mas que te assistem nas tuas angústias, gente que te socorre. Porque, como eu disse, se a gente não soubesse, não dava nada. Mas o Deus que nos chamou fala. O Deus que nos chamou mostra. O Deus que te trouxe para o ambiente do ministério, Ele não nega para você como é o ambiente. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Gente que, se a mão boa e potente dele não tivesse te guardando e protegendo, te engolia vivo. Destruía você, a tua casa e tripudiava na tua história. E a gente sabe disso. Como que as emoções não vão se ferir? Como que você vai orar sem chorar? Sabe quando a gente entende quando a crise está chegando? Eu não sei se com todos os meus companheiros assim se dá. É quando você percebe que você está orando sempre pelas mesmas pessoas. Sempre por aquela gente, ou sempre por aquela causa. Senhor, olha isso, Senhor. Como se fosse uma ferida aberta. E você foca naquilo, não consegue desvencilhar. Teve um que me abraçou e disse carinhosamente: fica tranquilo, toda Ana tem a penina que merece. Ó, que nojento. Toda Ana vai ter a penina que merece. Eu achei que ele quis ser chique. Ou talvez ele quis ser teológico, bíblico, ou maldoso. Porque se a ferida estava aberta, ele fez assim com o dedo. Dói, crente. Dói porque é gente. Dói porque é carne. Dói porque é homem. Dói porque a estrutura é de pó mesmo. Dói porque tem sobrenome, porque tem filho, porque tem esposa, porque tem gente que vem no rastro que não pediu para entrar nesse negócio. Veio porque a gente entrou. Veio porque a gente entrou. Participa, convive, sente o peso. E aí você olha e diz assim: Senhor, como que eu não vou sofrer com isso? Se a chamada é minha. A gente quer ajudar às vezes e diz assim, 50% do meu ministério. E o Senhor diz: não. O teu é teu, o dela é dela. É dela. Ela é parte da tua vida. Ela é parte da tua vida. A minha chamada é contigo. Minha esposa me olha assim às vezes quando eu falo isso. E eu digo para ela assim: o que eu quero dizer, meu amor, é que quando o Senhor queria Isaac, não pediu para o Abraão falar nada para Sara. Tu já pensou? Se fala. Quando o Senhor resolveu
fazer o que fez com Jó, porque o Senhor, gente, o Senhor negociou o Jó sem o Jó saber de nada, na época que ele estava mais crente. Não falou nada para a mulher dele. Depois ela foi a parte da bênção. Agora eu fico pensando, como não sofrer? Se você vê esposa, filhos, gente que é sua. Como não sofrer se você olha pela janela da existência, para o lado de fora da chamada, e diz assim: eu não preciso disso. Né? Se você for bem arrogante, você diz assim: eu não preciso disso. Ó Senhor, lá fora eu podia estar fazendo isso, fazendo aquilo outro. Eu estou aqui porque tu me trouxeste para cá. Ele é, então fica aí. Aleluia. Por causa disso, desse ambiente, eu posso te dizer uma coisa. Eu conheço muita gente que se frustrou com o ministério. Muitas. Eu me frustrei algumas vezes. Algumas. Sabe aquele negócio de você falar assim: agora eu faço a trouxa. Agora eu amarro o saco, ponho nas costas e vou-me embora. E aí você prepara tudo interiormente, você prepara tudo mentalmente, você faz todo aquele projeto e você vai para a sua última tacada nesse negócio de ministério, porque agora eu vou embora. E vem alguém falando: nós fomos, nós estava, nós fiquemos. Aquele português mal dizido que ninguém corrige, olha para você e diz assim: meu filho, e tu diz: lá vem. Quem te chamou é quem te fere? Quem te tirou de onde você estava e pôs aqui é quem mexe nas suas feridas? Quem cuida desta mulher que você falou, que não tem 50% da sua chamada, é quem? Quem falou para você que ia cuidar dos seus, foi quem? E quando você estava do lado de fora da janela deste ambiente, quem te buscou lá? Quem te pôs aqui? Quem te fez promessa? E quando você esteve carente, eu não fui fiel? E quando você fraquejou e os joelhos desconjuntaram, a mão de quem te sustentou? Quando faltou amigos, de quem foi o abraço? Quando a estrada se transformou em estrada de Emaús, de esperanças que se foram, quem foi o companheiro da caminhada? Quem dividiu o trajeto? Quem aqueceu teu coração? Amém. Amém. Crise? Tem crise sim, claro que tem.
Emaús é a estrada da crise, das nossas crises. Vê a esperança se indo embora. Sexta-feira à tarde decreta nossa falência. Mas Ele não nos deixa só no caminho. Não. Está fazendo o quê? Conversando o quê? Conversa é essa? Bravo é quando a gente ignora quem Ele é. Será que só você é estrangeiro aqui? Eu vou ter que aquecer o coração dele. Se o Espírito de Deus, ou nós, acharmos graça diante dos olhos dele nessa tarde, e esse mesmo calor vier curar feridas aqui. A obra de Deus é boa, irmãos. Ela é boa. Não tem preço, irmãos. Vou contar uma. Não sei se essa eu falei aqui daquela vez. Não lembro o nome daquela cidade. Era o pastor Wilson, que estava lá na época, que está aqui em Maruí agora. E quando foi na hora do almoço, depois do almoço, o Samuel Silce desceu comigo até lá no Lar João 3,16, né? 3,16. Nós estávamos lá conversando com Moisés, e lá debaixo, debaixo de um pé de goiabeira, tinha um gurizão. E nós estamos aqui conversando, nós estávamos em 4. E o guri vem descendo, correndo. E aí ele veio, o guri devia ter uns 16, 17 anos assim, 16 anos, fortinho. E ele veio ali entre nós 4, me pegou pelo meio assim, me abraçou e ficou me segurando assim. Ele normalzinho, gente. Aí o Moisés ficou sem jeito assim, sem graça, pôs a mão nele. O Samuel ficou olhando aquilo assim, e ele olhou para mim e disse assim: Joel, você não lembra de mim? Aí eu fiquei sem jeito, falei: não lembro. Ele disse, aí ele soltou, ficou sem graça, e disse assim: lá em Pouso Redondo, lembra quando você e o Alan chegaram, e eu estava debaixo do banco na rodoviária? Aí eu falei, comecei a lembrar. Aí ele disse, aí vocês falaram comigo daquela vez, aí eu fui para a igreja, eram 2 suas férias que nós estávamos fazendo lá. E daí depois ele ficou na igreja lá, sei que ele veio para o lar, e naquele dia nós nos encontramos lá. Aí eu peguei eu mesmo a mão dele e pus aqui em volta de mim assim, ó. Porque não tem ferida. Não tem ferida que supere um abraço desse. Não tem ferida que consiga calar uma voz dessa dizendo, lembra aquele dia? Aí tu diz assim, Senhor, vale muito a pena isso aqui. Vale muito a pena isso aqui. Você vai entender o Paulo. Sabe, é abatido, mas a gente está aí. A gente tem as perplexidades, mas estamos aí. A gente está junto. E aí vocês perguntam, não, é porque vocês são vida boa. É porque é vida boa. Então, não, gente. A gente gosta de pensar esses termos quando a gente fala de missão. Mas a obra de Deus faz umas feridonas na gente. Porque depois você... Amém. Russell Shedd dizia que os soldados que terminam a batalha nunca chegam de terno e gravata. Chegam sujos, feridos e marcados, muitos deles mutilados. As feridas que nos abrem são para as cicatrizes contarem história.
Tem um poeta que disse: eu trago marcas de batalhas e sinais de guerra. Amém. Mas eu estou te dizendo que é para você não olhar para o ministério com romantismo. Não olhe para o ministério com romantismo. Quem olha para o ministério assim, interrompe a caminhada e nunca termina o que começou. Porque acha que veio para um piquenique. Acha que veio para aquele... Não, não veio. Não. As peninas do menino lá já estão preparadas. Não olhe para o ministério com romantismo. E se você tem o corpo sem nenhuma marca, não olhe para o seu corpo com amor. Saiba que você vem para ter marcas. E como eu lido com isso, Joel? Tem um irmão aí que fez uma música que se eu soubesse cantar, eu cantava a música. Porque eu acho que ele estava vivendo tudo isso. Mas o refrão me mata quando eu canto aquele refrão. Quando ele diz: eu cuido de ti. Quem conhece? Conhece? Vai, no 3. 3. Pensa se isso é a voz de Deus. Pode parar aí. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. Porque o salmista, ele falou que queria descansar como uma criança desmamada. Tu já viu uma criança desmamada? Se tivesse uma aqui com fome agora, tu ia ver se a gente estava falando nessa calma. Se vocês estariam ouvindo desse jeito. Não, ele estaria gritando aos berros: eu quero mamar. E a mãe daria o jeito, iria amamentá-lo, e quando fosse daqui a pouco que você olhasse para o mesmo sujeito, dito cujo, que estava fazendo aquele barulhão, ele estava largado. Porque ele estava desmamado, descansando no colo de quem dele cuida. Amém. Torre forte é o nome do Senhor, para onde o justo corre no dia da angústia. A gente não tem outro lugar. Acorda devagarzinho no meio da noite, que é para não acordar também quem está dormindo. E a gente vai para o nosso lugar secreto e diz assim: está doendo, Senhor. Está doendo. E eu não posso ir me queixar com A nem B. Não posso desabafar em redes sociais. Não posso, Senhor, ficar pondo chorinho, carinha de choro no Facebook. Não dá, Senhor. Eu só tenho um lugar onde eu posso me esconder. É debaixo das suas asas, meu Senhor. Estende os teus braços que eu preciso descansar. A alma ferve, apertada, desanimada, sem força para o próximo passo. Os projetos para amanhã não são bons. Os desejos para amanhã não são legais. As intenções para amanhã não tem nada a ver com esse ambiente de ministério.
Mas de repente você inquire a sua alma. Por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus. Amém. Amém. Uma outra coisa que eu quero que você entenda é que por melhor que você seja, por mais forte que você seja, por mais tempo de caminhada que você tenha, por mais experiência que você tenha aglomerado durante o teu tempo de caminho, sempre você vai precisar de alguém. Ninguém pode nada sozinho. Sempre você vai precisar de alguém. Não dá de curar suas feridas sozinhos. Tem lugar que a tua mão não vai alcançar. Tem lugar que a tua mão não chega com remédio. Não dá de fazer sozinho. Você precisa de alguém. Você precisa de um ombro. Você precisa de alguém, nem que seja para sentar do seu lado e ficar quietinho. Mas nos nossos infernos existenciais, a gente precisa de alguém. Vou ligar para o fulano. Eu vou falar com o fulano. Tu dá aquela assim, ô meu, tu tá orando por mim ainda? E ele já sabe. E ele já sabe. Sabe aquele que você não tem vergonha de abrir a alma? E de dizer, está arriando os braços, está minando a força. Nossa, mas eu sempre vejo em você uma pessoa tão forte. É verdade, você pode ver isso. Mas está rasgado aqui dentro. Você precisa de alguém. Alguém que resolva ficar bem quieto do teu lado, mas te chamar para um abraço. E quando você tentar falar qualquer coisa, ele diz, não fala nada. Fica aqui no meu abraço. Alguém que seja mais do que aquela pessoa que diz, eu entendi. Eu vou pôr em oração. Não confie nesse. Ah, pastor, mas pode ser que ele ora. Quem quer orar por você te agarra na tua angústia e ora. E ora. Quantas vezes não toca? Pastor, eu estou com um problema, pastor, precisava de oração e tal, queria que o senhor quando orasse, não, quando orasse não, é já, você precisa de alguém que quando vê a sua ferida aberta, ele logo e de pronto, tem azeite e vinho para chegar perto de você. Você não pode ficar sozinho. Senão as tuas feridas te vencem. Senão as tuas feridas tendem a apodrecê-lo. Você não pode ficar sozinho. O teu coração pode te enganar. Você pode se amargurar, você pode ir dando lugar para pessoas e circunstâncias ocuparem espaços no seu coração, e isso vai marcar a tua vida para o resto da tua existência. Você não pode ficar sozinho.
Você precisa de alguém que vá tirando as possibilidades de que essa ferida não se feche. Alguém que te abrace, que ore, mas que em verdade olhe nos teus olhos e diga: meu amigo, você também tem culpa nessa ferida. Uau! A despeito de tudo que você possa fazer, nunca abra mão de ter alguém do seu lado. Tenho minha esposa, Joel. Eu tenho meu esposo. Não. Eu estou falando um amigo de carga. Sabe? Aquele que Paulo chamava companheiro de jugo. Paulo chamou de companheiro de jugo. Era aquele que podia pôr debaixo da mesma canga. E eles iam puxar juntos, arrastar juntos. E quando um cansasse, o outro segurava na força. Quando um quisesse desanimar, o outro puxava. Mas a certeza é que só chegariam se os dois chegassem. Eu vou concluir. Já? Meu Deus. Como que dá disso acontecer? Vou ser bem rápido agora. Nós precisamos assumir, irmãos, uma nova compreensão de Deus. Por isso que eu li esse texto. Entenda que Deus não é uma ideia nossa. A nossa ideia de Deus é que é uma ideia nossa. Deus não é algo que eu crio nessa cabeça e isso se torna Deus. Isso é um ídolo. Um Deus que cabe na minha racionalidade é um ídolo. Deus é totalmente outro, indefinível, imensurável, inatingível, infinito, glorioso, poderoso, eterno. Deus é totalmente outro. E a gente precisa mudar algumas coisas dos nossos modelos de Deus. Com isso eu estou terminando. Primeiro, deixe de ver Deus como um poder controlador e passe a vê-lo como um amor acolhedor. Nós começamos a ver Deus como um poder controlador. E aí a gente começa a atribuir tudo a Deus. Até as nossas feridas. Deus quer. É assim mesmo. Deus quer. Há diferença nisso aqui. Porque a história de Deus na Bíblia não é uma história de amor ao poder, e sim uma história do poder do amor. Não é um Deus que te machuca porque pode, que te fere só para mostrar que Ele pode curar. Não é um Deus que faz maldades conosco só para mostrar que Ele é poderoso. Não, esse não é o Deus da Bíblia. Na verdade, quando eu digo que não é amor ao poder e sim o poder do amor, nós poderíamos dizer que Ele é um amor todo-poderoso. Esse é o nosso Deus, que cuida de nós assim, como um pai, como esse pai que eu li aqui. Um Deus que não é uma divindade que está presa na sua onipotência.
de lá, só esperando eu precisar entrar no eixo para ele me fazer feridas. E a gente tem atribuído tantas crises e tristezas e mazelas que nos advêm, dizendo que é vontade de Deus. Mas Deus não é uma onipotência, um Deus que está preso à sua onipotência e que vive para satisfazer o prazer de que Ele é um Deus poderoso e que Ele pode matar e fazer viver, por isso Ele te mata. Deus não é um gerente cósmico que gerencia a vida dos homens, mais ou menos como se nós todos fôssemos marionetes e Ele ficasse só de lá conduzindo, como se fosse num campo de magnetismo e Ele ficava nos levando para lá, agora volta e fazendo de nós peões do seu tabuleiro cósmico, onde Ele se diverte ao seu bel prazer. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que nos chamou. O Deus que nos chamou é um Deus que é Pai, e que é Pai que ama, e que não tem prazer nas nossas feridas abertas. E mesmo quando a gente dá linha na pipa e vai embora, e resolve que pode se virar sozinho, e construir a nossa própria história, e fazer o nosso próprio destino, quando a gente acha que pode usar os bens desse negócio chamado ministério, as coisas da casa, e a gente consegue fazer a vida lá fora. Mesmo quando isso acontece, Ele continua Pai. Pai. Mesmo quando a gente acha, depois de desperdiçar todas as benesses que nos foram dadas gratuitamente por Ele, e a gente acha, não vou voltar para Ele assim de mão abanando, eu vou dar um jeito na minha história, eu vou procurar emprego, eu ainda posso levantar algum, eu ainda tenho dons, talentos, possibilidades, formas, métodos, meios, estratégias, eu ainda consigo dar meu jeito. E a gente vai tentando narcotizar a história para tentar curar as próprias feridas, achando que lá, arrumando emprego, a gente consegue mudar a nossa história. Ele continua Pai. Mesmo quando o estômago grita alto e o desejo profundo de provar as bolotas vem a nós, Ele continua Pai. E quando a gente monta o discurso, vou voltar para ser operário, vou voltar para ser jornaleiro, vou voltar para ser qualquer coisa, eu só quero estar ali por perto, porque o meu problema é fome no estômago, meu problema é falta no bolso. Quando a gente pensa que voltar assim para curar feridas que foram abertas, Ele não está esperando um jornaleiro, Ele corre, Ele encontra, Ele abraça, Ele beija. E antes que se termine o discurso, faz de mim pelo menos um dos seus jornaleiros, Ele diz, eu não preciso de empregado aqui. Quem saiu de casa foi um filho. Quem saiu de casa foi um filho. Ele pode estar ferido. Amém. Ele pode trazer as marcas de lá de fora. Mas eu estou recebendo de volta um filho. E na casa tem restauração, tem cura. Se as roupas se tornaram rotas, tem vestido novo.
Se perdeu a identidade, não tem mais com quem se identificar, ainda tem anel que diz: tu és dessa casa. Se te tornou servo, escravo, alguém que descalço anda e que vive como um empregado dentro daquilo tudo, ele diz: não, aqui tem chinelo, sandália que é para coisa de filho, e mais, eu guardei aquele bichinho ali todo esse tempo. Eu engordei aquele menino ali todo o tempo. E quando eu passava pela porta do curral, era de você que eu lembrava. E quando eu passava pela porta daquele curral, era de você que eu lembrava. Quando eu estava lá dentro da casa grande que ele mugia, era você que vinha no meu coração. Ei, ele já sente o cheiro do churrasco, o bezerro cevado está guardado e ele tem restauração, sim. Não desista da tua chamada. Não desista do teu ministério por causa das feridas. Não desiste daquela voz profética tão viva e evidente que você ouviu, dizendo que era esse o negócio dele contigo. Não para, não desiste, porque ele não desistiu de você. Aleluia. Vou terminar. Deixe de ver Deus como uma pessoa que espera ser convencida e veja Deus como uma amizade voluntariosa. Deus não é alguém que precisa ser convencido, irmãos. A gente está lidando com Ele assim. As nossas orações, os nossos sermões, as nossas músicas, aquilo que a gente tem feito para Deus, a gente está vendo Deus como alguém que precisa ser conquistado, como alguém que precisa ser convencido. Eu vou falar, minha esposa ouve uma música de um irmão lá, eu não sei o nome dele ainda bem, mas ele é tão mimado, irmãos. E ele disse que está com os problemas aí, mas é assim, não vem para o meu lado não, porque agora eu vou contar tudo para o meu pai. Eu vou contar tudo para Deus, eu vou dizer para Deus, eu vou falar para Deus, porque ele acha que Deus é alguém que precisa ser conquistado, sabe? Alguém que precisa ser convencido. E aí a gente adora para convencer, você já viu? Vamos adorar a Deus, irmãos, como se Deus entrasse em um transe eros, que ele fosse sendo alcançado pelas adorações e dizia assim: eles são ruinzinhos, mas olha o que eles estão fazendo. Aí quando a gente não adora para convidar, a gente chora para convencer, você já viu? Pai, eu sou teu filho. Aí, ele vai me ver chorando, né? Se a gente não adora, se a gente não chora, tem aqueles que contribuem para convencer. E diz: Senhor, tu sabes que eu sou fiel. Que tipo de fiel tu é, rapaz, que fica jogando na cara assim? Senhor, tu sabes que eu sou fiel e eu joguei a sementinha lá. A gente trata com Deus nesse pé de barganha. E a gente acha que se a gente fizer isso, adorar, orar com lágrimas, ofertar, a gente vai ter as curas que nós precisamos. Não é por aí. Deixa eu te dizer, vai ter muitas feridas abertas no nosso ministério aqui, que chegarão abertas no céu.
Não, Joel, lá não vai ter porque é tudo transformado. Eu estou falando disso mesmo, coisa que vai nos marcar tão grandemente assim aqui, que a gente vai chegar no céu e lembrar. Ai, Joel, como pode um negócio desse? Vai, porque a gente vai entrando assim, e para você dizer assim, venci, é porque você vai lembrar das guerras. Você vai lembrar das guerras. Você vai lembrar dos ataques. Você vai lembrar dos momentos difíceis em que você não precisou fazer nada para tentar convencer Deus. Ele estava lá. Ele estava lá. Estou terminando. Mas Deus é assim, irmão. Deus não é um Deus que tem impedimentos, não, que não consegue nos abençoar quando a gente não faz alguma coisa para, entende? Não. Aliás, o dia que você achar que você foi abençoado, porque você fez alguma coisa que agradou a Deus, esse dia aí você está ruinzinho. Porque o que veio pelos seus créditos, o que veio pelos seus méritos, não é mais graça. Não é mais graça. Nós somos alcançados pela graça. Aleluia. Tudo pela graça. Deixe de ver Deus como uma pessoa que vive lá fora e passe a vê-lo como alguém que está presente e se envolvendo na nossa realidade. Deixe de ver Deus como alguém que está fora. Passe a ver Deus que está dentro da sua realidade. Você não precisa ficar dizendo para Ele, nem tentando atraí-lo. Ai, Senhor, né? Eu estou tentando chamar a sua atenção para mim. Você já viu? Tem um menino que fez isso. Eu vou subir ali, vou tentar chamar a sua atenção para mim. Esse cara é bom, chamar a atenção de Deus. Né? Deus não é alguém que vive lá fora, Deus está inserido na nossa realidade. Está inserido. Deus está dentro das nossas dores, irmãos. Ah, então por que eu tenho dor? Porque Ele nunca disse que você não ia ter. Porque Ele nunca disse que você não ia ter. Não, aqui é sangue, suor e lágrima. Aqui é lugar de dores mesmo. Não sei se você sabe, mas aqui é lugar de aflição. Lugar de perseguição. É aqui, Ele disse que vai chegar um dia, nesse dia ele falou, aí não terá mais morte, não haverá mais dores, eu vou enxugar dos olhos de vocês todas as lágrimas, já, mas ainda não. Espera, vai chegar, mas ainda não. Enquanto aqui, vai chorando. Aí você diz para mim, Joel, eu não queria uma palavra assim. Eu queria alguma coisa que me desse aquele ânimo para... Aí, na próxima vez, tem que chamar aquele pastor psicólogo, aquele que mexe com isso, que vai trabalhar emoções, que é a área do Silvio ali, do pastor Levi, que vai trabalhar essas coisas e tudo. Agora, por ministérios com crises emocionais, aí não dá, porque para ministro a gente tem que falar assim. Vou só te dizer uma coisa, prepara mais lenço. Prepara mais lenço. Prepara mais o coração. Vou te dar outra dica para terminar. Os homens estão ficando cada dia mais ruins. Eu conversava com o pastor agora na hora do almoço e eu disse assim, tem gente que não é endemoniado, tem gente que é o próprio demônio.
Irmãos, a gente ri, mas tem gente que é o próprio cão. E aí você está lidando com eles assim, ó. Batalha mesmo. Deixa eu só te dizer uma coisa. Você vai chorar? Chora sim. Você vai sentir dores? Vai sim. Vai doer mais um pouco, algumas feridas que estão abertas e tem gente que faz questão de mexer nelas? Vai sim. A ideia de Paulo, para nós terminarmos, é uma só. Fiel é aquele que o chamou, o qual também o fará. Eu terminei. E eu quero orar por você. Eu ia falar outras coisas, mas não. Eu quero orar por você. Porque a gente sabe que a igreja, nós temos aqui nosso representante, que a igreja tem vivido todas essas avalanches de perseguições. Por causa dessas coisas, quem está no ministério é ferido todo dia. Todo dia. E Paulo disse, a gente fosse mexer com 2 Coríntios aqui, né? Paulo disse que é dos de dentro, é dos de fora, e ele disse que é em vigília, é em fome, é em jejum. Paulo disse que depois de tudo isso, ainda pesa sobre ele as angústias que lhe vêm por causa da igreja de Deus, das igrejas de Deus. Ele usa um outro termozinho ali. Existem dores, sim. Qual é a nossa esperança? É que nós temos um Deus que é Pai. Fica de pé, por favor. Um Deus que é Pai. Que Ele cuida de você, sabia? Que Ele cuida da sua casa. Que Ele cuida da sua família. Ele cuida tão bem de nós, irmãos. Ele cuida ao ponto de fazer as coisas se moverem no mundo de uma maneira muito especial por causa da sua vida. Saiba de uma coisa. Tem dia que ele diz para o urubu: ó urubu, você hoje só vai pegar a carne fresca e vai levar para ele, porque eu tenho que cuidar dele. O dia que o urubu não tiver, fica tranquilo, ele tem uma viúva. Se faltar urubu e viúva, ele tem anjo. Mas Ele nunca vai te deixar sozinho. Ele é Jeová Rafá. Ele que cura as nossas feridas. Senhor, eu queria te pedir humildemente que nós recebamos de Ti uma unção de fortaleza. Que sejamos fortalecidos nas nossas almas, Senhor. Que sejamos profundamente fortalecidos nas nossas almas para enfrentar as feridas que nos são abertas. Deus, não deixa nós pararmos na caminhada. Não nos deixa desistir do nosso ministério. Não deixa voltarmos atrás na nossa chamada. Deus, não deixa minha mão largar o arado. Enquanto eu caminho, Tu me curas, Senhor. Enquanto eles caminham, Senhor, vai curando as feridas, vai colocando o Teu bálsamo. E quando a estrada deles se tornarem estrada de Emaús,
E quando o caminho for o da desesperança, e quando parecer que tudo deu prova de fracasso, faz-se companheiro na caminhada. Aquece o coração com tuas palavras. Senta à mesa e comunga conosco. Mas reaviva o nosso ministério aqui nessa tarde, Senhor. Reaviva o nosso ministério aqui nessa tarde, Senhor. Reaviva a nossa chamada. Reaviva, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.